Olá, pessoal, tudo bem? Professor Robson, vamos para uma aula de Química 2. Vamos falar, continuar o assunto de Química Orgânica. E o assunto de hoje é petróleo e séries orgânicas. Por que a gente estuda as séries orgânicas, né? No estudo das principais propriedades dos compostos orgânicos, como polaridade, ponto de ebulição, ponto de fusão, forças intermoleculares, que são pontes de hidrogênio, a parte de polo induzido, a solubilidade. Nós podemos separar essas substâncias em grupos ou séries para facilitar esse estudo, tá? E entender como é que essas propriedades variam. Então, com a primeira série, nós temos a série homóloga, né? A série homóloga é um conjunto de compostos que pertencem à mesma função, né? E que diferem entre si por um ou mais grupos CH2. Então, nós temos aqui um exemplo, ó, série homóloga, que é uma série infinita, né? Então, ó, cada um desses aqui eu estou aumentando um CH2. Ó, aqui nós temos um alcano, nós vamos ver posteriormente as outras funções. Quando eu tenho o OH aqui é álcool, mas cada álcool desse aqui está aumentando um CH2. Então, nesse tipo de série onde aumenta o CH2, né, ou eles diferem entre si pelo CH2, aumenta ou diminui, né, as propriedades químicas são semelhantes. Não existe diferença de propriedades químicas, é a mesma função, né? Então, propriedades químicas são semelhantes, com exceção do primeiro termo, né, que não tem ligação de carbono com carbono. As propriedades físicas, sim, elas vão variando porque o tamanho da cadeia vai aumentando, né? E quanto maior o tamanho da cadeia, aumenta ou diminui seu ponto de ebulição, seu ponto de fusão, aquelas propriedades físicas, né? Por causa do aumento da cadeia. Então, as propriedades químicas são semelhantes e as físicas variam gradualmente com o aumento da cadeia. A série isóloga, qual é a diferença da série isóloga? Vai aumentando, ó, é um conjunto de compostos de mesma função que diferem entre si por um ou mais H2. Né? Na homóloga ia diferenciando por CH2, aqui vai diferenciando por H2. Então, como eu vou diferenciando por H2, aqui nós temos os haletos, né? Lembra dos haletos orgânicos, na última aula, que tem halogênio ligado com carbono, né? Aqui nós vamos ver que são ácidos carboxílicos. Aumentando, diminuindo esse H2, quer dizer que eu posso ter cadeia saturada e insaturada. Né? Saturada é aquela que tem ligação simples entre os carbonos, e insaturada que tem uma dupla. Isso porque eu estou tirando ou colocando H2, grupos H2 na molécula. Então, com isso, as propriedades químicas são diferentes. Por quê? Porque as cadeias, tirando um H2 ou colocando um H2, eu posso ter cadeia saturada ou insaturada. Então, as propriedades químicas são diferentes. Já as propriedades físicas são semelhantes, né, decorrente do aumento da cadeia. Então, as propriedades físicas não mudam muito nesse caso, já as químicas mudam por causa da diferença das cadeias, saturadas e insaturadas. Nós temos uma outra série chamada série heteróloga, onde nesse tipo de série, ó, os compostos de funções são compostos de funções diferentes, mas contendo o mesmo número de átomos de carbono. Então, nós temos aqui ó, o metano, que é um hidrocarboneto, tem o mesmo número de carbonos do metanol, que é um álcool, tem o mesmo número de carbonos do cloreto de metila, que é um haleto orgânico. Então, todos eles têm um átomo de carbono. Esse aqui, ó, benzeno, que é um hidrocarboneto, fenol, que é uma função, todos eles têm o mesmo número de carbono dessa série aqui, né? 6 átomos. Aqui tinha um, aqui tinha 6, e aqui eu tenho a anilina, que é uma amina. Então, o que eles diferem é o quê? São as funções. Eles têm o mesmo número de carbono. Então, neste caso, tanto as propriedades químicas como as físicas são bem diferentes, são totalmente diferentes, principalmente pelo fato de eles terem funções químicas, funções orgânicas diferentes. Ok? Então, para resumir, as séries orgânicas nós temos as homólogas, é a mesma função, varia o número de grupos CH2. Isólogas são saturados versus insaturados, porque varia o número de H2 em cada série, e as heterólogas são funções diferentes, mas que têm um número de carbonos iguais. Então, essas são as principais séries, né, que são estudadas, e vocês terão a oportunidade de fazer os exercícios desse conteúdo. Agora nós vamos falar um pouco do refino do petróleo. Né? O refino do petróleo, esse assunto que está na apostila, né, ele é feito através de uma torre de fracionamento. Né? Nós vimos que o petróleo ele pode ser separado dos seus componentes através de destilação fracionada, que é aquela separação de misturas que acontece devido à diferença da temperatura de ebulição entre os componentes. Né? Então, o componente mais volátil ele sai primeiro do petróleo, só que aqui eles estão numa torre de fracionamento, que é composta por uma grande coluna que contém vários pratos, né?
Quanto mais alto o prato, menor a sua temperatura de ebulição. Então, os que chegam lá em cima, os que têm as menores temperaturas de ebulição, são os mais voláteis, né? Então, esse prato vai atuar como um obstáculo, né? Quanto mais volátil, eles vão conseguindo sair desses obstáculos até chegar lá em cima, e os menos voláteis, né, os que têm as maiores massas molares, eles vão ficando lá em cima. Então, ó, os que têm temperatura de ebulição superiores à temperatura do prato, por exemplo, continuam na forma de vapor. Então, é a própria destilação fracionada. Então, nós temos os pratos, os vapores vão batendo nos pratos, condensando, vão passando para o estado de vapor, condensando, até que eu consigo separar todos os componentes, que nós já vamos ver já já. Então, ó, se a temperatura não for superior, o componente não atravessará o obstáculo, sofrerá condensação, quer dizer, voltará ao estado líquido, né? Então, fica nesse vai e volta até os mais voláteis conseguirem subir, os menos voláteis ficarem lá embaixo. Então, podemos concluir que quanto mais volátil for um componente, mais alta será a sua condensação nos pratos, né? Então, ele vai ficar, ó, naquele sobe e desce nos pratos. Assim, de modo geral, quanto menor a massa molecular, como eu falei, né? Quanto menor a massa molecular, mais volátil ele é. As frações com menos átomos de carbono por molécula são obtidas nos pratos superiores. Então, o gás, o nafta, gasolina e querosene são obtidos nos pratos superiores, porque eles são mais voláteis, e os menos voláteis vão ficando lá embaixo. Então, assim que se comporta uma torre de fracionamento. Nós temos aqui os compostos mais voláteis aqui em cima, que são os gases, nafta, gasolina, querosene e outro tipo de gasolina. Nós temos o óleo diesel. Aí aqui embaixo já tem óleo diesel, óleo lubrificante, gasolina industrial, resíduo, né, aqui que é utilizado o asfalto, né, para colocar, que se coloca nas estradas. Então aqui nós temos uma torre de fracionamento, ok? Embora varie de região para região, a construção do petróleo, então petróleo, muitos deles estão desse tipo de composição aqui. Nós temos 19% de gasolina, 36% de diesel, 10% de GLP, gás liquefeito de petróleo, nafta, que é utilizada para a produção de propeno, eteno, que são polímeros, né? Até benzeno, xileno, tolueno são obtidos através da nafta, tá? Querosene, 4%, outros 5% e óleo combustível, 17%. Craqueamento térmico ou catalítico. Então, o termo crack vem do inglês quebrar, né? Então, algumas frações que são pesadas do petróleo podem ser quebradas, né, numa faixa de temperatura de 400 a 700, utilizando um catalisador, né, específico. Tem uma empresa, né, FCC, Fábrica de Catalisadores Cariocas, que ela é especialista nesse tipo de tratamento. Então, ele quebra algumas moléculas grandes de petróleo em moléculas menores. Então, imagina só que eu tenho uma fração de querosene com carbono, de carbonos 12, eu vou quebrar em frações de gasolina e alceno, que são produtos com valor agregado maior. Então, eu consigo quebrar moléculas maiores do petróleo através desse tratamento e fazer com que eu tenha um maior rendimento, né, em termos financeiros no petróleo. Então, isso aqui é o craqueamento do petróleo. A reforma catalítica é um pouco parecida, só que eu posso transformar hidrocarbonetos de cadeia normal em hidrocarbonetos de cadeia ramificados, cíclicos, aromáticos, dependendo do tipo de produto que eu queira. Então, por meio desse processo, são obtidos, por exemplo, benzena, gasolina com elevado índice de octanagem. Então, quanto melhor a gasolina, maior o seu índice de octanagem, né? Então, a octanagem é a propriedade de resistência da gasolina à compressão. Então, a gasolina no motor, ela explode, né? Então, ela tem que fazer isso no momento correto, e quanto maior o octanagem da gasolina, melhor ela vai trabalhar no motor. Então, a gasolina com menor índice de octanagem é o N-heptano, que recebe 0, né, de octanagem, até o 2,2,4-trimetilpentano, ou isooctano, que tem 8 átomos de carbono, que tem o melhor índice de octanagem com 100 octanos. Então, tem algumas gasolinas que estão nessa faixa, né, entre o heptano e o isooctano, para a gente poder avaliar, né, a qualidade dessas gasolinas. Diferença de polaridade. A diferença de polaridade entre o petróleo e a água é o que torna um derramamento de óleo no mar um desastre ambiental, né? Justamente por eles não se misturarem. Então, vai acontecer, né, da gasolina não conseguir se solubilizar na água, e acontece todos aqueles desastres que nós já vimos aí muitas vezes no noticiário. Então, eu preciso de uma técnica para separar, né, esse petróleo que está na água,
E isso pode afetar toda a cadeia alimentar marinha, né? E pode causar uma série de problemas, né, no meio ambiente, impedindo fotossíntese, uma série de problemas. Então, nós temos outras fontes, carvão mineral, que é um combustível fóssil mais abundante na natureza. Então, através do carvão mineral, eu posso obter lignito, hulha, que é o mais conhecido, mais utilizado, antracito. Então, ele fala até um pouquinho aqui da hulha, que é um carvão mineral que produz uma fração gasosa de gás, hidrogênio e metano. Então, ele é utilizado, né? De lá extrai-se o alcatrão e águas amoniacais. Então, há também uma fase sólida, né, do carvão mineral, que é o pó, que é utilizado na fabricação de aço, né, nas siderúrgicas. Então, são outras fontes de combustíveis aí, carvão mineral. E o gás natural, que é um combustível com alto poder calorífico e é o menos poluente dos derivados do petróleo. Então, o gás natural ele pode ser obtido principalmente dele, né, do gás natural, o metano e o etano, e outros gases também entram na sua composição, né, quantidades menores, que é propano, butano, ácido sulfídrico, dióxido de carbono e nitrogênio. Então, o gás natural também é um excelente produto proveniente do petróleo. Então, por hoje é só, pessoal. Até a próxima aula. Valeu!